Olá, meus amores, pela terceira semana seguida falaremos de ópera no seu Vamos Falar de Música Exterior. Mas hoje não será uma ópera de Verdi. Já encerramos os nossos estudos sobre esse compositor italiano e nesta semana daremos um passo à frente para tratarmos da ópera de Jacques Offenbach, compositor franco-alemão de origem judaica. Mas espera aí, como assim? Franco-alemão de origem judaica? Pois é, calma que eu já explico. Seu nome verdadeiro era Jacob Eberst e nasceu no dia 20 de junho de 1819 na cidade de Colônia, na Alemanha. Mas passou a maior parte de sua infância e adolescência na pequena vila de Offenbach, que ficava justamente nos arredores da Colônia. Seu pai era um músico judeu, cantor de sinagoga, que fez questão de ensinar para cada um de seus filhos um instrumento musical. No caso do pequeno Jacob, esse instrumento foi um violoncelo, pelo qual ele havia manifestado plena preferência desde o princípio. Porém, havia uma diferença. O pai de Jacob Eberst percebeu que este seu filho em específico tinha muito mais talento do que o restante de seus irmãos. Afinal, aos 6 anos de idade, ele já compunha. E aos 12 anos de idade, ele já se apresentava em concertos na cidade de Colônia. Nenhum de seus outros irmãos tinha feito nenhuma dessas coisas. Portanto, pensando no bem de seu filho, o pai de Jacob Eberst enviou-o para Paris para aprimorar os seus conhecimentos em violoncelo e em composição musical no Conservatório Parisiense. Isso aconteceu no ano de 1833, quando Jacob Eberst tinha apenas 14 anos de idade. Ele vai estudar no conservatório durante um ano. Em 1834, portanto, quando ele tinha 15 anos, ele vai deixar o conservatório para tornar-se músico da orquestra da Ópera Parisiense. E vai ser justamente nessa ópera que ele vai estrear o seu primeiro espetáculo como compositor. Vai estrear uma ópera de sua autoria, em 1839, quando ele tinha, então, 20 anos. A ópera se chamava Pascal em Chambord. Chambord é uma cidade francesa, tá, gente? Mas essa ópera não vai fazer sucesso nenhum, vai ser um fracasso gigantesco. O sucesso na vida de Jacob Eberst viria apenas a partir de 1847. Mas para isso, ele teria que fazer um grande sacrifício: mudar seu nome e sua nacionalidade. Porque, como eu já havia dito aqui para vocês anteriormente, o antissemitismo na Europa não acontece só com Adolf Hitler, não. Ele chega ao ápice com Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, mas já existia desde o século XIX. Portanto, a exemplo do que aconteceu com Felix Mendelssohn, conforme eu já contei aqui para vocês, o nosso Jacob Eberst também vai sofrer muito preconceito por ser judeu. Tanto é que, para ser reconhecido no mundo musical, ele tem que mudar o seu nome para Jacques Offenbach. Jacques, um nome francês, Offenbach, a pequena cidadezinha onde ele cresceu na Alemanha. Mudou também sua nacionalidade, que deixa de ser alemã para tornar-se francesa. Ele vai se naturalizar francês. Apesar desse sacrifício, deu certo o que ele queria, né? Ele começa a fazer sucesso no mundo da música. Sua primeira ópera de sucesso estreia no ano de 1849, chamada Canção da Fortuna. Mas a ópera da qual nós vamos falar aqui hoje não será nem aquela que fracassou em 1839, nem aquela que fez sucesso em 1849. Não. A nossa é de 1858, portanto, é bem depois. Se chama Orfeu no Submundo e Senta que lá vem história. Senta que lá vem a história.
Essa ópera vai retratar o mito grego de Orfeu e Eurídice. Quem aqui conhece esse mito grego? É uma história linda, porém trágica. Orfeu era um arpista, filho de Calíope, uma musa. Essa ópera vai retratar o mito grego de Orfeu e Eurídice. Quem aqui conhece esse mito grego? É uma história linda, porém trágica. Orfeu era um arpista, filho da musa Calíope e do deus Apolo. Dizem que o som da sua harpa era sublime, encantador, capaz de fascinar a todos que ouvissem a sua música. Certo dia, ele se apaixona perdidamente pela bela Eurídice e é correspondido por ela. Os dois se casam e vivem muito felizes por um tempo, até que o jovem Aristeu passa a importunar a felicidade do casal. Ele dá em cima da Eurídice descaradamente quando Orfeu não está por perto. E ela sempre resiste, até que num certo dia Aristeu decide forçar a barra, decide agarrar a Eurídice à força. Felizmente ela consegue fugir, mas infelizmente durante a fuga ela tropeça numa serpente e acaba sendo picada. Eurídice morre por envenenamento. Quando Orfeu descobre aquilo, ele fica inconsolável. E ele resolve ir até o inferno para buscar a alma de Eurídice de volta, de tanto amor que ele sentia por ela. Para isso, ele leva a sua harpa e dessa forma convence o barqueiro Caronte a transportá-lo do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Chegando lá, nos portões dos infernos, ele tem que enfrentar o cão Cérbero, aquele cão de 3 cabeças que é o guardião do submundo. Não é problema para Orfeu, ele novamente toca sua harpa e Cérbero dorme. A música acalma as feras, não é o que dizem? Ele consegue entrar no submundo e deixa Hades, que é o deus grego dos infernos, deixa o Hades possesso por saber que um vivo adentrou os seus domínios. Mas Orfeu toca sua harpa e consegue comover a Perséfone, a esposa de Hades. E Perséfone insiste e convence Hades a permitir que Orfeu leve sua amada Eurídice de volta para o mundo dos vivos por mais algum tempo. E Hades permite, mas com uma condição. Com uma condição. Você não pode olhar para sua esposa enquanto vocês estiverem nos meus domínios. Só depois que vocês saírem do inferno é que você vai poder olhar para ela. Não, claro, seu Hades, claro, pode deixar. Não vou olhar para ela enquanto eu estiver aqui, nem se eu quiser. Muito bem. Orfeu, então, sai do submundo tocando sua harpa para orientar a alma de Eurídice até a saída. E quando ele sai do inferno, finalmente ele pensa, agora vou poder olhar novamente nos olhos da minha amada. Então ele vira-se para trás e olha para ela para descobrir que ela ainda não tinha deixado o submundo. E a condição do Hades era que os dois tinham que sair do submundo para o Orfeu poder olhar para Eurídice. Ele saiu, ela não tinha saído ainda. Então, quando ele olha para ela, a condição imposta pelo Hades não é cumprida. E Eurídice volta para sempre para o mundo dos mortos. Que coisa mais triste, não? É de chorar. Vamos combinar de chorar. Mas o Jacques Offenbach vai tornar isso um motivo de risada. A pergunta aqui é como, né?
Como que o Jacques Offenbach vai conseguir transformar essa tragédia toda do Orfeu e da Eurídice numa ópera cômica? Parece impossível, né? Mas nada é impossível para um gênio. A resposta desse como é que o Jacques Offenbach vai acabar com o amor entre Orfeu e Eurídice. Vai transformar esses dois num casal que se odeia. Tanto é que a Eurídice, ela trai de fato o Orfeu com o Aristeu. E o Orfeu não tá nem aí, porque ele também trai a Eurídice com um monte de mulher. Então eles vivem assim, em pé de guerra, um não gosta mais do outro. Entendeu? Até que um dia a Eurídice leva uma picada de cobra por descuido mesmo e morre. Por descuido, sim, falta de atenção. Tava andando e a cobra picou. Não tem essa história de que tropeçou porque estava fugindo do Aristeu, não tem nada disso. Nada disso. E o Orfeu, minha gente, ele fica feliz com a morte de esposa. Ele adora o fato de se ver livre dela por muito tempo. Porém, uma personagem alegórica dessa ópera, chamada Opinião Pública, faz a cabeça do Orfeu. Fica lá, insistindo, infernizando aqui, falando que não pega bem. Não pega bem o marido ficar feliz pela morte da esposa. Sabe? Não gera uma boa aparência perante a sociedade. Então, o que você deve fazer, Orfeu, é ir até o inferno e resgatar a sua esposa para preservar a sua imagem de bom marido. O Orfeu acaba cedendo e vai com seu violino para o inferno. Porque uma diferença, né? O Orfeu na ópera ele não é arpista, ele é violinista. Inclusive, esse violino acaba sendo um tempero cômico a mais, porque a Eurídice não suporta ouvir o Orfeu tocando violino, e por conta disso ele vai lá e toca mais ainda, né? Enfim, ele vai com o seu violino para o inferno, passa por aquelas mil e uma peripécias que eu já contei, e a hora que o Hades dá aquela condição para ele, você pode voltar com sua esposa para o mundo dos vivos, mas você não pode olhar para ela antes que os dois saírem do inferno. Daí, o Orfeu começa a maquinar um plano diabólico aqui. Ele fala, já sei o que eu vou fazer. Eu vou olhar para ela de propósito. Porque ninguém vai saber. Olha que beleza. Ninguém vai saber que eu olhei para ela de propósito. É por isso que ela voltou para o inferno. Todo mundo vai pensar que eu tentei. Eu fiz de tudo para resgatar a minha esposa das mãos do Hades e não consegui. Ninguém vai pensar que ele me impôs uma condição e que eu descumpri essa condição propositalmente. E é isso que ele faz. Ele olha para a Eurídice volta para o buraco e ele volta feliz da vida para o mundo dos vivos. Olha que absurdo de ópera que é essa. Ele conseguiu transformar o lindo numa coisa... tem nem palavras. Uma coisa risível. Fazer o quê? Essa é a história de Orfeu no Submundo de Jacques Offenbach, cujo único número musical que eu selecionei para vocês é o prelúdio. Na verdade, nem o prelúdio inteiro, é o final do prelúdio, que ficou conhecido pelo apelido de Galope Infernal, ou cá entre nós, o tema do Cancan, porque as garotas do cabaré Moulin Rouge, lá de Paris, dançaram muito Cancan ao som do Galope Infernal do Prelúdio de Orfeu no Submundo, de Jacques Offenbach. Portanto, eu vou deixar aí para vocês, na legenda do vídeo, dois links. O primeiro é uma gravação em estúdio, do Galope Infernal, interpretada por uma orquestra regida pelo maestro Herbert von Karajan em 1980. A outra é uma cena do filme Moulin Rouge, de 1952, na qual as meninas do cabaré dançam cancan ao som dessa música de hoje. Tá bom, gente? Encerramos.
Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Um abraço no coração de vocês. Beijos na alma. Lembranças do Emílio.